Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 533. Esmagar com um único golpe. Quando a bestalada celestial de 4 olhos viu a aparência de Fan Xingjian, seus olhos se encheram de hostilidade. Como um jovem de uma besta feroz de nível divino, era extremamente inteligente e podia entender a linguagem humana. Ele ouviu o que Fan Xingjian disse sobre querer rasgá-lo para ser transformado em uma arma divina, assim como em comida. Enquanto isso, quando o Cavaleiro das Trevas viu Fan Xingjian aparecer, seus olhos se estreitaram e uma pitada de interesse brilhou em seus olhos. O quinto príncipe, que estava sentado no assento principal, lançou um olhar frio para Fan Xingjian. Ele perguntou com indiferença: "Quem é você? Quem disse que você poderia falar aqui?" Ele então olhou para Wang Xiaoyan, que estava sendo segurado por Fan Xingjian, e perguntou: "Senhorita Wang, este é seu amigo?" Ele enlouqueceu. Pensar que ele ousaria falar tal jargão aqui. Todo o corpo de Wang Xiaoyan estava sendo controlado por Fan Xingjian e, portanto, ela não conseguia falar. Fan Xingjian sorriu e disse: "Quem eu sou não é importante. Mas a razão pela qual estou aqui hoje é para ajudar a senhorita Wang a reformar o clã Wang e garantir sua posição como chefe do clã Wang. Seja o quinto príncipe ou o primeiro príncipe, é melhor vocês irem para qualquer outro lugar que deveriam estar. Vocês podem lavar as mãos dos assuntos aqui." Ah, o quinto príncipe riu alto enquanto olhava para Fan Xingjian como se estivesse olhando para um idiota. "Excelente, excelente. Há quanto tempo alguém ousa falar comigo dessa maneira? No entanto, agora que você terminou sua peça, agora você pode ir e morrer. Ser morto depois de agir com tal impudência diante de mim é suficiente para deixar seu nome para trás na história. Isso ensinará aos outros uma lição no futuro que nem tudo pode ser dito." Branco. Quando o quinto príncipe soltou um sorriso de escárnio, o jovem que estava atrás dele abriu os olhos. Ele estava coberto por uma aura misteriosa como a de um cadáver. Quando o jovem abriu os olhos, foi como se todo o salão tivesse se iluminado. Todos sentiram uma sensação de nervosismo. Que poderosa aura assassina! Quantas pessoas esse cara matou? No instante seguinte, o jovem sacou um punhal, que estava em sua cintura, com um flash. Então ele disparou para o lado de Fan Xingjian como uma cobra venenosa. Uma aura sinistra, misteriosa e viciosa veio jorrando, e a adaga trouxe uma série de pós-imagens que cercaram Fan Xingjian, perfurando seus pontos vitais. No momento em que este jovem fez seu movimento, sua aura de 800 sementes especiais explodiu, e a força explosiva de seu corpo físico foi, naquele instante, suficiente para criar explosões no ar e rasgar o chão. Entre seus movimentos, a aura assassina que ele exalava parecia material. Este jovem era claramente um guerreiro da morte que havia sido criado por muito tempo. Foi assim que aconteceu na realidade. Este jovem, chamado Ichi, era um guarda que cresceu ao lado do quinto príncipe desde jovem. Ele tinha sido o guarda pessoal do quinto príncipe, protegendo o tempo todo. Ichi havia recebido muita orientação do quinto príncipe e havia levado vários tesouros celestiais e terrestres que pertenciam à família real. Ele havia atingido o nível 29 e condensava sementes especiais dia e noite, na esperança de atingir o primeiro nível de perfeição. Pode-se dizer que ele era o guarda pessoal em quem o quinto príncipe mais confiava. Ichi também se livrou secretamente de muitos oponentes do quinto príncipe. No momento em que fez seu movimento, ele enviou sua aura assassina para o alto. Os cavaleiros outorgados comuns teriam ficado atordoados com essa aura assassina. Na verdade, houve uma vez quando ele tentou um ataque furtivo contra um cavaleiro outorgado. Depois que ele enviou sua aura assassina, seu oponente foi incapaz de reagir a tempo e foi atingido no ponto vital pela adaga de Ichi. Quando a imensa força de Ichi explodiu com um estrondo alto, o cadáver daquela pessoa acabou se espalhando em pedaços. No entanto, a pessoa que Ichi estava enfrentando agora não era uma pessoa comum. Foi Fan Xingjian, que alcançou grande maestria nas artes da espada, cultivou uma poderosa intenção de espada,
bem como alcançou 2 níveis de perfeição nas áreas de resistência e partículas físicas de seu corpo, respectivamente. Encarando Ichi, que estava correndo em sua direção, Fan Xingjian não lançou um único olhar para ele. Ele apenas deu um soco, e de repente parecia que havia enormes dragões rugindo no ar enquanto fluxos da atmosfera pareciam se materializar em algo físico. Antes que o soco de Fan Xingjian atingisse o Ichi, o telhado de todo o edifício voou. Com apenas um único soco, ele usou a atmosfera para enviar o telhado voando. Isso fez com que houvesse um estado como se o mundo inteiro tivesse virado e estivesse completamente em volta. Esta não era nem mesmo a técnica de espada em que Fan Xingjian era melhor. Apenas mostrou quão profundo e insondável eram suas artes marciais atuais. Sem bloquear nem esquivar, Fan Xingjian permitiu que a adaga de seu oponente perfurasse livremente seu braço. Então seu punho e braço se moveram, atingindo Ichi no peito. Com um estrondo, o último foi esmagado no chão. Então, com um grande estrondo, uma grande cratera foi criada. Uma força de punho aterrorizante quebrou seu peito completamente. Enquanto Ichi regenerava lentamente seu peito, ele estava temporariamente incapaz de se mover mais. Fan Xingjian seguiu com uma batida de pé, querendo esmagar a cabeça de Ichi e matar este guerreiro da morte completamente. Não é bom. Quase no mesmo momento em que Fan Xingjian fez sua jogada, o quinto príncipe já sentiu que as coisas não terminariam bem. Ele não esperava encontrar um grande especialista tão casualmente. No entanto, os movimentos de Fan Xingjian eram realmente muito rápidos. No momento em que o quinto príncipe reagiu, o punho de Fan Xingjian já havia caído e destruído o peito de Ichi. Agora, Fan Xingjian parecia estar prestes a pisar na cabeça de Ichi. Com um leve tremor, o quinto príncipe estava voando no ar. Então, batendo com a ponta do pé, ele já estava a caminho de onde Fan Xingjian estava pousando. A ponta do pé do quinto príncipe era como um longo sabre, disparando repetidamente, cortando o ar e liberando sons leves. Como um especialista que alcançou 4 níveis de perfeição na resistência do corpo, sementes especiais, órgãos de éter e regeneração cerebral, respectivamente, cada ataque que o quinto príncipe enviou foi como uma barra das armas divinas superiores. Este foi especialmente o caso quando o chute que ele executou foi a posição da montanha sabre do caminho antigo do inferno. Era como uma montanha de lâminas ou um mar de fogo, trazendo grande tormento. Cada chute veio com várias centenas de tipos de forças, e eles foram capazes de cortar até mesmo uma arma divina superior comum. Enquanto a perna de Fan Xingjian descesse, a ponta do pé do quinto príncipe cortaria sua perna. Então, sob seu olhar atônito, a perna em que Fan Xingjian estava pousando acelerou mais uma vez. Com um estrondo alto, Fan Xingjian pisou na cabeça de Ichi, que explodiu como uma melancia esmagada, cobrindo o chão com vermelho e branco. A posição da montanha sabre do quinto príncipe bateu na perna de Fan Xingjian. No entanto, com um flash de eletricidade na perna de Fan Xingjian controlou seus trovões celestiais e forças de magnetismo terrestre ao máximo, resistindo à força a este ataque. Suas pernas se tocaram e depois se separaram, cada um dando 3 passos para trás. No entanto, não havia como Ichi, cuja cabeça havia sido pisoteada, sobreviver. O Cavaleiro das Trevas riu e disse: Fan Xingjian, quando nos conhecemos na academia regional há 1 ano, você ainda era tão insignificante quanto uma formiga. Quando soube que o chefe supremo Yan Tianxiao foi derrotado por você, pensei que ele havia sido descuidado e que você poderia ter uma arma incrível. Agora, pelo que parece que você realmente se cultivou para se tornar uma existência de primeira qualidade no mundo. Fan Xingjian lançou um olhar frio para o Cavaleiro das Trevas e disse: vou acertar as contas que tenho com o primeiro príncipe e com você mais tarde. Fan Xingjian então se virou para olhar para o quinto príncipe e disse com indiferença: já que este guerreiro da morte se atreve a lançar um ataque furtivo contra mim, é claro que vou matá-lo no local. Quanto a você, por ser o irmão mais novo do segundo príncipe, não vou insistir no assunto de você me atacar.
Deixe esta besta feroz de nível divino para trás. Você pode ir. Ouvindo o que Fan Xingjian disse vendo o cadáver sem cabeça de Wei no chão, o quinto príncipe olhou para Fan Xingjian com tanta força que seus olhos ficaram vermelhos e seu coração se encheu de fúria. Desde quando ele já havia encontrado alguém que ousaria agir de forma tão arrogante diante dele? Além disso, Witch era alguém que havia crescido com ele desde jovem. Embora ele fosse um guarda no nome, eles eram realmente tão próximos quanto irmãos de verdade. Para Fan Xingjian ter pisado na cabeça de Witch para matá-lo, isso era equivalente a Fan Xingjian ter dado várias centenas de tapas no quinto príncipe. Fang Xingjian. O quinto príncipe cerrou os dentes e falou, chamando o nome de Fan Xingjian uma palavra de cada vez enquanto seus olhos ficavam vermelhos. Ele parecia um urso preto que enlouqueceu. Você é carne morta. Você não é o único que vai ser carne morta. E pensar que você se atreve a matar meu irmão. Ninguém pode permanecer ileso depois de ter matado meu irmão. Você vai morrer. Todos os envolvidos com você vão morrer também. Vou quebrar seus 4 membros um por um, arrancar seus olhos e torturá-los até a morte. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 534, permeando o trovão você está cortejando a morte. Fan Xingjian olhou com raiva e enviou sua intenção de espada jorrando descontroladamente, perfurando a cabeça do quinto príncipe. No entanto, Fan Xingjian sentiu que um jorro de aura negra estava jorrando em sua direção. Era uma vontade que parecia querer dominar tudo, possuir tudo, destruir tudo e despedaçar tudo. Esta era a vontade marcial do quinto príncipe. A astúcia, brutalidade e crueldade nele era diferente da de um humano. No entanto, com sua poderosa intenção de espada tendo atingido o nível em que ele havia visto através da vida e da morte, Fan Xingjian já havia atingido um pico entre aqueles abaixo do nível divino. Com essa colisão de vontades marciais, a vontade marcial do quinto príncipe se estilhaçou pouco a pouco e voltou para seu cérebro. Fan Xingjian estava prestes a persegui-lo enquanto ele tinha vantagem, mas então ele descobriu que um jorro invisível de vontade abrangeu todo o corpo da besta alada celestial de 4 olhos. Era a vontade daquela besta feroz de nível divino, a besta alada celestial de 4 olhos. Esta besta alada celestial de 4 olhos usou sua própria vontade para proteger o quinto príncipe, ajudando-o a afastar a vontade marcial de Fan Xingjian. Fan Xingjian soltou um bufo. Embora a intenção de sua espada fosse poderosa, ele foi incapaz de romper facilmente a vontade da besta alada celestial de 4 olhos. Portanto, ele tomou uma atitude. Quando suas pernas pisaram ferozmente, o chão sob seus pés explodiu. Parecia que havia um terremoto de magnitude 7 ou 8 atravessando o solo sobre o qual toda a residência do clã Wang foi construída. Inúmeros edifícios desabaram e o chão se despedaçou. Com essa explosão, todas as pessoas do clã Wang fugiram gritando. Embora o Cavaleiro das Trevas não se movesse, ele ainda foi forçado a colocar seu campo de força reduzido, jogando fora todos os fragmentos das ruínas que voaram em sua direção. Essa força, que Fan Xingjian havia exercido por meio desse golpe, o trouxe até o quinto príncipe como se ele tivesse acabado de se teletransportar. Uma enorme palmeira caiu do céu e foi como se o mundo tivesse desabado. A palma bateu ferozmente, trazendo consigo um poder que poderia trazer destruição e ruína. Diante da pressão explosiva da palma da mão de Fan Xingjian, o quinto príncipe soltou um rugido feroz. Ele curva uma de suas mãos em um círculo enquanto desenha círculos com a outra. Então o quinto príncipe fez uma pose que o fez parecer como se tivesse se tornado uma bola giratória, recuando em linha com a força da palma da mão de Fan Xingjian. Que tipo de técnica de punho é essa? Fan Xingjian deu um passo à frente e o chão continuou a se romper. Ele não baixou a guarda e continuou a persegui-lo, enviando seu explosivo ataque de palma novamente. Sons estrondosos, que faziam parecer que um meteoro havia descido dos céus, continuaram a soar incessantemente. Diante do ataque implacável de Fan Xingjian, as mãos do quinto príncipe eram macias e flexíveis como o fluxo da água.
Muitos círculos de vários tamanhos continuaram a ser criados. Eles não apenas diminuíram a força de Fan Xingjian, mas também lançaram seus golpes. Eles lançaram o corpo de Fan Xingjian diretamente, deixando-o indefeso. Assim como Fan Xingjian estava sendo lançado por seu próprio poder, os movimentos do quinto príncipe mudaram de suaves e flexíveis para explosivos em um curto período de tempo. Seu punho direito instantaneamente se tornou como um grande martelo, acompanhado pelos movimentos dos músculos de todo o seu corpo enquanto ventos fortes sopravam. O punho direito do quinto príncipe esmagou, rompendo camadas de ar. Em seguida, ele se chocou contra o peito de Fan Xingjian com um baque alto. Fan Xingjian apenas sentiu como se um tremor aterrorizante estivesse fluindo em seu peito, como se quisesse criar tremores em todo o seu corpo e quebrar tudo em pedaços. Com esta série de trocas, as técnicas de punho do quinto príncipe foram uma combinação de gentileza e poder, exibindo uma arte marcial sem precedentes. O que era mais assustador era que, estando em 4 níveis de perfeição, seus atributos eram um pouco mais altos que os de Fan Xingjian. Além disso, embora a vontade marcial do quinto príncipe não fosse páreo para a de Fan Xingjian, ele tinha a proteção da besta alada celestial de 4 olhos. Parando depois de recuar por 10 passos consecutivos, Fan Xingjian pôde sentir que havia um leve cheiro de sangue saindo de sua garganta. Isso ocorreu devido aos tremores que feriam seus pulmões. No entanto, Fan Xingjian não prestou atenção. Foi porque ele ainda não havia usado 10% de seu poder total. Fan Xingjian perguntou curiosamente: ótima técnica de punho. Qual é o nome dessa técnica de punho? Esta é uma técnica de punho que eu mesmo criei. Chama-se Taishi. O quinto príncipe zombou. Então ele disse: eu sei que você já alcançou a perfeição na resistência do seu corpo. Em seu cultivo em artes de espada é ainda mais incrível. É fácil para mim derrotá-lo, mas terei alguma dificuldade se quiser matá-lo. No entanto, o que você acha disso? Pretinho. Inconscientemente, aquela bestalada celestial de 4 olhos apareceu atrás do quinto príncipe. Ao chamado do quinto príncipe, colocou o quinto príncipe de costas. Enquanto o quinto príncipe se sentava nas costas da bestalada celestial de 4 olhos, ondas de força física se transformavam continuamente no poder da vontade marcial, fornecendo reforços ao quinto príncipe. Neste momento, todo o corpo do quinto príncipe estava piscando em luz fluorescente como se ele tivesse colocado uma armadura que aumentava tremendamente sua defesa. Ele já havia integrado completamente a força da besta alada celestial de 4 olhos. Em outras palavras, o poder do quinto príncipe e sua cavalgada agora estavam perfeitamente fundidos. Cada um de seus socos e chutes teria o reforço da vontade marcial de nível divino. Quando o quinto príncipe se tornou um com sua cavalgada, ele estendeu a mão e gritou: lança, venha. Naquele instante, um feixe de luz branca cortou o ar acompanhado de um raio, voando para a mão do quinto príncipe. Como a lança em sua mão continuou a emitir cargas de eletricidade, seu corpo continuou a transitar entre estar em um estado físico e existir como luz. Como esperado do primeiro subordinado do primeiro príncipe, o Cavaleiro das Trevas tinha uma excelente habilidade de fazer julgamentos. Ele disse surpreso: lança que permeia o trovão, Brionac. Este quinto príncipe realmente manteve seus truques bem escondidos. A lança que permeia o trovão Brionac foi considerada a arma que o Imperador Divino do Sol, que foi a primeira pessoa a unificar todo o mundo dos milagres e que também fundou a Dinastia do Sol, carregava consigo. Foi dito que esta era uma arma divina que o Imperador do Sol Divino havia forjado ao condensar os raios do Sol. A lança pode se transformar em luz e realizar ataques. Não importa o quão longe o inimigo estivesse, ele seria capaz de alcançá-los em um instante, liberando raios solares divinos eletrizantes para matar o inimigo. Isso mesmo. Encontrei esta lança Brionac que permeia o trovão em uma cozinha. Ela foi tratada como um poker comum e realmente pode ser considerado um item divino que foi coberto de poeira. Agora, foi acionado por mim e só pode ser usado por mim.
ser capaz de morrer nas mãos desta arma que o Imperador do Sol Divino carregava consigo. Fan Xingjian, você deveria estar orgulhoso. Enquanto ele falava, o quinto príncipe cavalgava em seu cavalo. Todo seu corpo rasgou a atmosfera, transformando-se em uma série de pós-imagens e voando vários milhares de metros no ar. Depois disso, a lança que permeia o trovão em suas mãos se transformou em um fluxo de longo caminho de luz, perfurando diretamente em direção ao quinto príncipe por vários quilômetros. Com um baque, Fan Xingjian sentiu apenas uma imensa onda de força antes de ser lançado voando a vários 10 metros de distância. Montado na besta alada celestial de 4 olhos, o quinto príncipe imediatamente se moveu na velocidade do relâmpago, enviando fluxos de lanças de luz varrendo e empurrando para fora. Cada vez que ele atacava, ele trazia uma grande propagação de eletricidade e chamas. Fan Xingjian soltou um berro furioso e socou repetidamente. Seus socos se transformaram em uma espada surpreendente que rasgou o céu e colidiu contra as lanças de luz. No entanto, todos eles foram despedaçados pelas lanças de luz. O quinto príncipe riu alto. Fan Xingjian tem um bom gosto da proeza desta lança que permeia o trovão. No momento seguinte, a lança que permeia o trovão explodiu com uma miríade de pós-imagens. Cada um de seus ataques de lança parecia estar atacando e criando explosões no ar dentro de um alcance de 100 metros. Quando uma série de raios e incêndios explodiu explosivamente, todo o corredor da residência do clã Wang foi reduzido a pó em um piscar de olhos. Os membros do clã Wang não tiveram escolha a não ser recuar-me outra vez, e em outro piscar de olhos, todos eles se retiraram da mansão do clã Wang. No céu, o corpo do quinto príncipe podia ser visto trazendo uma série de pós-imagens, correndo de um lado para um outro no ar uma velocidade que era mais de 100 vezes a velocidade do som. Sua lança leve parecia se estender continuamente, agitando o vento e as nuvens. Ele trouxe uma série de tornados, enviando relâmpagos e chamas caindo incessantemente. O vento e as nuvens, os raios, bem como as chamas, se misturaram, formando um desastre natural que continuou atingindo a área dentro de várias dezenas de li. Um poder que poderia destruir toda a fortaleza do pôr do sol foi esmagado com precisão no local onde Fan Xingjian estava localizado. Cada vez que a lança de luz, que se estendia por vários quilômetros, varria o solo, ela criava explosões aéreas de seus cílios, provocando raios e chamas e causando tremores loucos na terra. Era como se até o mundo gritasse. Todos do clã Wang, assim como o Cavaleiro das Trevas, há muitos se retiraram a vários quilômetros de distância. Todas as pessoas da Fortaleza do Pôr do Sol estavam gritando e gritando incessantemente enquanto fugiam. Com o reforço da vontade da besta alada celestial de 4 olhos, além da proeza aterrorizante da lança permeável ao trovão, o quinto príncipe atualmente apareceu como se fosse uma divindade punitiva dos céus que ditava punições divinas. Como ele trouxe o poder que poderia destruir tudo, ele também trouxe ventos turbulentos, destruindo montanhas e rios. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 535 Derrota terrível, parte I. Agora, a destreza do quinto príncipe era realmente muito forte. Tendo a besta alada celestial de 4 olhos como sua cavalgada, com o reforço de sua vontade de nível divino, bem como a lança que permeia o trovão em suas mãos, ele agora era extremamente feroz. Mesmo que um especialista em nível divino os enfrentasse, o príncipe seria capaz de enfrentá-los. Se sua besta alada celestial de 4 olhos ficasse mais forte e realmente atingisse o nível divino, então sua própria proeza de batalha seria facilmente páreo para os especialistas em nível divino. É uma sorte eu ter feito esta viagem pessoalmente. Se outra pessoa viesse em seu lugar, eles realmente teriam que sofrer nas mãos do quinto príncipe. É verdade que os especialistas no caminho dos cavaleiros representam mais uma ameaça para mim quando comparados aos magos e aos guerreiros de impressões mágicas. Assim como Fan Xingjian estava pensando nisso, o quinto príncipe, que estava no ar, gritou furiosamente, sua aura explodindo. Até mesmo seu passeio, a besta alada celestial de 4 olhos, também lançou um rugido enorme,
digno de uma besta divina. Sua energia vital e sangue ferviam, e seu nível divino reforçador exudava luz branca penetrante. Fan Xingjian, artes de punho e artes de lança são a mesma coisa. Hoje, vou deixar você experimentar essa técnica que criei com 3 meses de treinamento duro depois que o mundo passou por uma metamorfose. Dark Knight, dê uma boa olhada também. Eu tinha inicialmente preparado isso para o irmão mais velho. Hoje, vou deixar você dar uma olhada primeiro, exceto que o irmão mais velho nem saberá como ele morreu. Ao ouvir isso, o semblante do Cavaleiro das Trevas ficou sombrio. No entanto, a súbita explosão de poder que o quinto príncipe mostrou foi aterrorizante demais. Mesmo ele não teve escolha a não ser permanecer em silêncio. A fervilhante vontade marcial veio à tona, causando estragos em grande parte da fortaleza do pôr-do-sol. Tome meu ataque. Aniquilação do mundo mortal. Naquele instante, a luz explodiu, preenchendo todo o céu. A lança de luz Brionac transformou-se instantaneamente em um pilar de luz com mais de 10 quilômetros de comprimento e 3 ou 4 quilômetros de largura. Relâmpagos e trovões apareceram ao redor do pilar de luz, e uma série de tornados também surgiram. Era como se os deuses dos céus tivessem enviado seu julgamento, anunciando o fim do mundo. Quando a hora como se o fim do mundo estivesse descendo e a vida chegando ao fim desceu dos céus, a vontade marcial do príncipe, aparentemente feita de extremo desespero, já havia varrido toda a fortaleza do pôr-do-sol. Isso fez com que todos se sentissem como se suas vidas não fossem mais suas. Com um estrondo alto, a lança finalmente caiu violentamente do céu. Sob a lança, chamas e correntes elétricas ferviam loucamente. Parecia que seu poder aterrorizante atacaria o próprio espaço, criando uma miríade de explosões. Antes que o corpo da lança chegasse, as correntes de ar já haviam pressionado toda a residência do clã Wang em terreno plano. Sob este ataque de abalar o mundo, Fan Xingjian era como uma formiga, parada entre as ruínas. No entanto, ele ainda não tinha planos de exibir todo o seu poder. A pulseira de Fan Xingjian sofreu uma ligeira mudança e, em um instante, abrangeu todo o seu corpo. No momento seguinte, o poder violento no corpo de Tirante fluiu por todo de Fan Xingjian. Droga, por que precisamos nos fundir novamente? O poder de nossa fusão é suficiente para derrotá-lo com grande facilidade. Quanto às 5 espadas matadoras de deuses, vamos deixar isso para o primeiro príncipe. Vou vomitar. 1 minuto. Só aguento a fusão por 1 minuto, no máximo. Isso é mais do que suficiente. Naquele instante, a aura de um total de mais de 1.800 sementes especiais explodiu e 2,16 bilhões de partículas físicas explodiram simultaneamente. O cabelo de Fan Xingjian se levantou, exalando raios de luz penetrantes. Entre os dois, um era um semideus com 2 níveis de perfeição, enquanto o outro era um semideus com 3 níveis de perfeição. Suas respectivas forças definitivamente não deveriam ser subestimadas. O que foi ainda mais assustador foi que cada um deles despertou 1,08 bilhão de partículas físicas, e Tirante também engolfou o corpo físico de 2 especialistas de nível divino. Agora mesmo, com os dois fundidos, quão aterrorizante era a destreza deles! O poder absoluto fervia no corpo de Fan Xingjian e a violenta circulação de energia vital e sangue parecia ser capaz de perfurar placas de ferro. O solo nos arredores afundou constantemente sob a pressão da força e depois se estilhaçou. Enfrentando a lança de luz Brionac descendo dos céus, Fan Xingjian não se moveu nem se esquivou. Ele esticou a palma da mão na direção da lança de luz e abriu os dedos. Fluxos de pontos de luz começaram a se reunir. A palma que perece Deus foi ativada instantaneamente. Um pilar de luz semelhante ao do príncipe jorrou instantaneamente da palma da mão de Fan Xingjian. Um poder terrível que poderia igualar um míssil nuclear com um rendimento de 50 megatons começou a se agitar, transformando-se em puro fluxo corpuscular e liberação explosiva. O pilar de luz da palma que perece Deus não apenas engolfou toda a lança de luz de Brionac completamente, mas também rompeu a camada atmosférica dentro de um alcance de 100 li.
em um ataque direto. Alcançou várias centenas de quilômetros de distância no espaço sideral, de cima, parecendo como se um pico de luz tivesse crescido do solo. Sob a terrível explosão, toda a fortaleza do pôr do sol começou a afundar. Chamas, luz e fortes vendavais encheram o céu, o mundo inteiro aparentemente se aproximando de sua destruição. Depois de 20 segundos inteiros, a luz da palma que perece Deus gradualmente se dissipou, revelando o quinto príncipe, que agora estava completamente carbonizado e preto, sua carne em um estado profundamente danificado. Ele agora parecia apenas um fugitivo. Se fosse pela proteção da vontade da besta alada celestial de 4 olhos, aquele ataque de palma provavelmente o teria esmagado tanto que não haveria vestígios dele. No entanto, a besta alada celestial de 4 olhos também não estava em bom estado. Afinal, ainda não havia amadurecido, para se tornar uma fera feroz de nível divino. No momento, estava sofrendo de ferimentos graves e cerca de 30% de seu corpo havia se transformado em pó. A vontade marcial que havia sido reforçada no quinto príncipe agora estava tão fraca que era como uma fina camada de filme. O pilar de luz havia acabado de desaparecer quando uma explosão estourou no chão. Fan Xingjian pisou no ar, aparecendo diante do quinto príncipe como uma luz passageira ou uma sombra fugaz. Ele estendeu a mão, provocando uma série de explosões na atmosfera, enquanto se dirigia para a cabeça do quinto príncipe. O último soltou um rugido furioso e a lança permeável ao trovão que ele estava segurando começou a se mover intensamente como uma piton gigante, atacando Fan Xingjian. No entanto, o próprio quinto príncipe era como uma flecha gasta no final de seu voo agora. Diante desse chicote violento, Fan Xingjian esticou um dedo e bateu na lança. Ele agarrou a lança permeável ao trovão do quinto príncipe para si mesmo, e então, sem parar, agarrou a cabeça do quinto príncipe. O quinto príncipe executou Tashi mais uma vez, criando camadas de forças circulares para afastar Fan Xingjian. No entanto, a diferença de força entre ele e Fan Xingjian, o último, era muito grande. Fan Xingjian deu um soco irracional, ativando o poder violento em seu corpo. Um som de lágrimas soou quando as forças no ar foram dilaceradas por Fan Xingjian agarrando o quinto príncipe pela garganta. No momento em que Fan Xingjian agarrou o pescoço do quinto príncipe, o imenso poder de Fan Xingjian atingiu, sacudindo o corpo do quinto príncipe até que ele ficasse dormente. Sua besta alada celestial de 4 olhos gritou com um grito agonizante, como se já tivesse desistido de resistir. Você admite sua perda. Observando como ele estava sendo levantado como uma galinha, o quinto príncipe sentiu seu orgulho ser instantaneamente esmagado. Ao ouvir o que Fan Xingjian disse, o rosto do quinto príncipe ficou vermelho. Fan Xingjian, você realmente acha que ganhou? Você só conseguiu a vantagem por enquanto. Tu falas demais. Fan Xingjian socou diretamente a força violenta e instantaneamente quebrou várias dezenas de ossos no corpo do quinto príncipe, causando-lhe tanta dor que ele não conseguiu falar por muito tempo. O quinto príncipe ficou furioso, a raiva em seus olhos facilmente capaz de incendiar todos os lagos e mares do mundo. No entanto, o quinto príncipe estava prestes a falar novamente quando Fan Xingjian bufou friamente e cobriu a boca. Com Bron, ele mergulhou em alta velocidade, batendo no chão. O solo flutuava como ondas turbulentas, levantando poeira no ar. A boca do quinto príncipe foi coberta, e sua colisão com o solo fez uma enorme cratera. Ele estava agora em um estado sangrento e incapaz de se mover, muito menos falar. A série de ataques fez o quinto príncipe sentir como se tudo tivesse sido feito em pedacinhos, mas ele ficou surpreendentemente calmo. No instante seguinte, uma vontade fria e penetrante explodiu com as palavras que ele queria dizer. Fan Xingjian, você é bom, você é muito bom. Eu pensei que meu talento é incomparável e sem precedentes. Mas pensar que você é tão poderoso. Você realmente se tornou meu inimigo. No entanto, essa perda é apenas por enquanto. Minha vida tem sido muito tranquila. A perda que sofri hoje foi o melhor nutriente para o meu crescimento.
Vou absorver essa experiência e me aprimorar para me tornar ainda mais forte. Da próxima vez que nos encontrarmos, deixarei você entender o que é um verdadeiro terror. No momento em que o quinto príncipe liberou sua vontade de forma explosiva, Fan Xingjian já havia ativado sua intenção de espada, enviando-a para o cérebro do quinto príncipe. No entanto, ele não teve sucesso. A bestalada celestial de 4 olhos do quinto príncipe exalava camadas de luz, e tanto a bestalada celestial de 4 olhos quanto o corpo do quinto príncipe se transformaram em um estado ilusório. Fan Xingjian agarrou com uma de suas mãos, mas era como se ele tivesse agarrado o ar. Em seguida, com um flash de luz e sombra, a besta e o homem desapareceram completamente. As sobrancelhas de Fan Xingjian arquearam para cima e seu olhar varreu várias dezenas de quilômetros em um instante. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 536 Derrota Terrível parte 2. Fan Xingjian estava prestes a persegui-lo quando sentiu que a espada permeável ao trovão em suas mãos tremia descontroladamente, lutando incessantemente como um gel. Fan Xingjian só podia bater com o dedo, enviando uma miríade de raios de luz branca com proeza infinita em direção ao quinto príncipe, que agora estava a várias dezenas de quilômetros de distância. Ao mesmo tempo, ele exerceu força na palma da mão, enviando fortes energias explodindo. Era como se um explosivo de ar tivesse sido esmagado. Sua intenção de espada varreu com força total antes que a lança permeável ao trovão finalmente se acalmasse. No entanto, a essa altura, depois de ser engolfado pelo caminho da luz, não havia mais vestígios do quinto príncipe. Piscando e saltando descontroladamente nas correntes de ar acima, o príncipe e sua montaria percorriam uma distância de várias dezenas de quilômetros a cada vez. Mais importante, eles se teletransportaram consecutivamente, tornando difícil para qualquer um rastreá-los. Era difícil até dizer em que direção eles haviam escapado. Em um local a mais de 1000 quilômetros de distância de sua localização inicial, o quinto príncipe e a bestalada celestial de 4 olhos apareceram com um flash, caindo. O quinto príncipe fez um grande esforço para se levantar. Olhando para a bestalada celestial de 4 olhos que havia encolhido para metade de seu tamanho original, parecendo muito fraca e mantendo os olhos fechados, o quinto príncipe sentiu uma grande fúria queimando em seu coração. Quando ele viu a bestalada celestial de 4 olhos sofrendo, ele sentiu uma dor de partir o coração. Uma bestalada celestial de 4 olhos amadurecida era uma besta feroz de nível divino. Não só tinha um corpo físico extremamente forte, capaz de envolver o mundo com sua vontade marcial, como também era capaz de se mover pelo espaço vazio, tendo a habilidade de usar o teletransporte. A bestalada celestial de 4 olhos do quinto príncipe, que ainda era um jovem, liberou com força seu potencial de forma explosiva, salvando assim seu dono e a si mesmo. No entanto, também acabou enfraquecendo ainda mais seu corpo gravemente ferido. Suas habilidades haviam se deteriorado ao nível de vários anos antes. Nos próximos anos, provavelmente não seria capaz de se recuperar ao nível em que estava antes da luta, extremamente próximo do nível divino. Além disso, sua lança que permeia o trovão também foi arrebatada, fazendo-o perder todos os seus trunfos destinados a lidar com especialistas de nível divino. Pode-se dizer que ele perdeu terrivelmente. Charles Waite. Eu sei que você está aqui. Saia. Você não disse que meu talento em artes manuais é o melhor do mundo. Por quê? Porque aqui, embora este Fan Xingjian tenha cultivado por um período de tempo mais curto do que eu, ele conseguiu me derrotar. Ah! No instante seguinte, um suspiro soou na parte de trás da cabeça do quinto príncipe. Acima da residência do clã Wang, olhando para as ruínas sob seus pés, Fan Xingjian franziu ligeiramente a testa. No entanto, sua carranca desapareceu no momento seguinte. Está tudo bem. Eu não planejava matá-lo para começar. É apenas uma pena que eu não consegui pegar o filhote da besta feroz de nível divino. Afinal, Fan Xingjian não tinha nenhum ódio profundo ou rivalidade com o quinto príncipe. Além disso, ele ainda tinha que lidar com o primeiro príncipe. Se ele matasse o quinto príncipe,
estaria sujeito à pressão da família real do império. Por outro lado, se o quinto príncipe fosse poupado, ele seria capaz de ajudar Fan Xingjian a enfrentar alguns dos ataques do primeiro príncipe. Enquanto Fan Xingjian falava, Tirante havia revertido para sua forma de pulseira. Fan Xingjian falou novamente: mantenha esta lança que permeia o trovão. Ela pode ser adicionada à lista de ingredientes para forjar meu equipamento de restos divinos. Vórtices apareceram no ar e a lança que permeia o trovão foi armazenada nos portões para o mundo inferior. Então, com um flash, Fan Xingjian voltou às ruínas do clã Wang mais uma vez. Os membros do clã Wang olharam para o homem aterrorizante diante deles, revelando olhares de espanto. A senhorita mais velha do clã Wang, Wang Xiaoyan, olhou para Fan Xingjian com um olhar extremamente complicado. Anteriormente, ela não teria pensado que Fan Xingjian seria capaz de derrotar o quinto príncipe. Mas agora, ele havia esmagado o quinto príncipe de maneira aberta e autoritária, sem a menor dificuldade. Olhando para o jovem diante deles que havia sobrecarregado os muitos especialistas presentes com sua aura, Wang Xiaoyan sentiu uma tremenda lacuna entre eles e uma grande pressão vindo dele. Fan Xingjian olhou para as pessoas do clã Wang, dizendo: de hoje em diante, Wang Xiaoyan continuará a ser o chefe do clã Wang. Vou matar quem ousar se opor. A intenção da espada varreu o lugar de forma imprudente, tornando difícil para qualquer um convocar sua vontade de resistir. O Cavaleiro das Trevas estava prestes a sair com Lizzie quando Fan Xingjian falou: Cavaleiro das Trevas, você planeja sair assim? No ano passado, desta vez, você ainda era um cavaleiro outorgado nível 29 comum. E pensar que você já se tornou um semideus com 4 níveis de perfeição em apenas um ano. O mesmo pode ser dito de você, respondeu o Cavaleiro das Trevas com indiferença. Um ano atrás, você nem era um cavaleiro conferido. Em apenas um ano, você já se tornou um semideus com 2 níveis de perfeição, perfeitamente capaz de derrotar uma besta alada celestial de 4 olhos. Embora seja um jovem, a taxa de sua melhora pode ser considerada uma grande sensação. Quanto a mim, o plano do primeiro príncipe é criar 36 especialistas de nível divino com o mapa do inferno no futuro. Em comparação com isso, atingir 4 níveis de perfeição em um ano não é nada. Fan Xingjian pensou: que tipo de meios o primeiro príncipe tem? E pensar que ele pode deixar seus subordinados melhorarem em uma velocidade tão tremenda. Tal eficiência não é diferente do 7º nível das impressões místicas. Fan Xingjian continuou dizendo: Cavaleiro das Trevas, já que você está aqui, vamos fazer uma luta. Deixe-me ver o que significa que o primeiro príncipe tem, e o que significa que vocês do antigo caminho do inferno têm. Ao ouvir isso, o Cavaleiro das Trevas se virou para olhar para Fan Xingjian com um olhar indiferente. Fan Xingjian, embora seja verdade que você é forte e que não há muitas pessoas abaixo do nível divino que sejam seu par, isso só é verdade para pessoas abaixo do nível divino. Você realmente planeja continuar fazendo um inimigo de o primeiro príncipe? Se eu não lidar com o primeiro príncipe, ele vai me deixar escapar? Fan Xingjian olhou para o Cavaleiro das Trevas e disse friamente: ou você acha que depois de ter cultivado este nível, eu realmente estaria disposto a me submeter a outra pessoa? Vendo que o Cavaleiro das Trevas não disse uma palavra, Fan Xingjian continuou: você está com medo de me enfrentar? Você não tem o clone do primeiro príncipe com você? Se ele estiver por perto, não me importo de ter uma rodada com dele. Essa também era uma questão sobre a qual Fan Xingjian estava curioso. Os 36 mapas do inferno do primeiro príncipe permitiram que ele fizesse contratos com 36 pessoas e guardasse uma parte de si mesmo nessas pessoas. No entanto, enquanto se esforçava para atingir o nível divino, o primeiro príncipe recuperou todos os seus clones. Embora o primeiro príncipe já tivesse conseguido atingir o nível divino, quando Fan Xingjian estava lidando com espadas sem espada hasto e quando Tirante estava lidando com o vice-governador Benjamin, nenhum deles havia encontrado os clones do primeiro príncipe.
Mesmo quando o Cavaleiro das Trevas estava lidando com o quinto príncipe, ele havia perdido diretamente. O clone do primeiro príncipe não apareceu. No entanto, como o Cavaleiro das Trevas ainda ousava estar presente hoje, ele precisava ter algo para apoiá-lo. Fan Xinjiang sentiu que as chances eram muito altas para o referido apoio ser o clone do primeiro príncipe. Ao ouvir o que Fan Xinjiang disse, uma pitada de hesitação brilhou no rosto do Cavaleiro das Trevas. Nesse momento, fluxos de aura negra exalaram de seu corpo, assumindo a forma de um homem que usava uma coroa e roupas pretas e douradas, com porte de grande prestígio e domínio. Era como se essa pessoa fosse o centro do universo, aquela que controlava a rotação do Sol e da Lua, a pessoa que segurava as rédeas de todo o universo. Este era um dos clones do primeiro príncipe. Tudo bem, não há problema em avisá-lo. O primeiro príncipe olhou para Fan Xinjiang e disse, para lidar com o ancestral astral da região de Xingu e o luar sagrado azul, recuperei todos os meus clones. A razão pela qual vim hoje foi inicialmente para ajudar o Cavaleiro das Trevas a ensinar ao meu irmão tolo. Eu não esperava que, antes mesmo de fazer qualquer movimento, testemunharia uma batalha tão maravilhosa. Fan Xinjiang, eu realmente admiro você. Seu talento em artes de espada é difícil de encontrar. Estará acima de todos os outros, reportando-se apenas a mim. Assim que eu herdar o trono, você se tornará o preceptor imperial do Império. No futuro, se nós dois uníssemos forças, seríamos imparáveis e até capazes de governar o mundo. Ao ouvir o que o primeiro príncipe disse, todos os presentes ficaram surpresos. Eles não esperavam que o primeiro príncipe visse Fan Xinjiang com tanta consideração. Até o Cavaleiro das Trevas mostrou um toque de ciúme em sua expressão. No entanto, Fan Xinjiang zombou. George, você acha que sou um idiota? Quando alguém atinge nosso nível de cultivo, somos capazes de nos mover sem deixar vestígios e as lâminas não são capazes de nos prejudicar. Podemos fazer o que for queremos, livremente, como queremos. Porque eu iria querer assinar o seu mapa do inferno e trair minha própria vontade. A razão pela qual te chamei hoje é para te dizer que comigo na região do Grande Oeste, você pode esquecer de colocar suas mãos nele. Não importa com quantas garras você tente pegá-lo, eu cortarei todos eles fora. Se você não acredita em mim, pode tentar. O primeiro príncipe sorriu friamente e disse, Fan Xinjiang, o que você quer é lutar com meu clone e testar meu poder, o poder do nível divino. Acontece que eu também quero testar suas artes de espada. Se o cultivo de suas artes de espada está faltando, vou aproveitar esta oportunidade para suprimir você e o clã Wang juntos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.